Vou cantar o que eu cantei para meu marido de manhã hoje. Oh, que beleza. Vou lembrar qual que foi. Todo dia eu canto para ele para dar café. Aí eu canto Isso aí. para ele, aí para ele acordar. Às vezes toma café dormindo. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem para levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou. Bom, hoje é nossa irmã Ivone, né, que vai dirigir. É isso, Ivone? Isso. Tamo junto, então, né? Vou pegar um livrinho aqui pra gente abrir aqui hoje. Só um momentinho. Vou ver. Oi. Opa! Estou pegando um livrinho aqui pra gente... Aqui, ó. Cheguei, voltei. A gente preparar nossos pensamentos, vou abrir aqui um trechinho de coragem. Confronto. Não temas do plano físico, projeto que não se constrói. Terra desempregada, livro que ninguém lê. Receita escondida, carro sem uso. São valores potenciais, cuja significação desconhecemos. Igualmente, nos assuntos do espírito. Amor sem demonstração, fé sem obras, instrução sem proveito, ideal sem trabalho, entusiasmo inerte. Assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Estas imagens nos fazem reconhecer que, sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante, do campo inevitável da experiência. Albino Teixeira. Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, de toda a espiritualidade amiga e protetora do Grupo Espírita Divino Espírito Santo, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, conectados a Ti e entre nós, que possamos serenar nossos pensamentos, abrir nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais sobre Tuas verdades eternas. Pedimos também inspiração da espiritualidade amiga, a nossa irmã Ivone, que ela possa desenvolver da melhor maneira o tema dessa noite. Agradecidos estamos, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Ivone. Noite, Hoje foi meio corrido para eu fazer o estúdio, mas como são vocês que estão aqui, né, então a coisa fica mais tranquila, né? Esse item, né, ele é semelhante, né, até semelhante mesmo ao estudo que nós fizemos na quarta-feira, né, do Livro dos Espíritos, o estudo de quarta-feira, que falava sobre as simpatias e antipatias terrenas. Então, já na quarta-feira, nós já pudemos entender melhor, né, como acontecem essas relações de simpatia, essas relações de antipatias. Esse item 8, ele já mostra essa relação mais propriamente dentro da família, né? Essa relação, como ela se processa, como as pessoas se buscam, como que se procuram dentro dessas relações. Então, essa relação que fala de laço de corpo, fala de laços do espírito, né, do sangue, que mostra realmente a necessidade de nós pensarmos em relação à família como um núcleo, né, muito importante para a nossa evolução. Essa relação que nós vamos ter com as pessoas que nós reencontramos numa nova encarnação é importante para esse nosso desenvolvimento. Como que nós vamos lidar com essas antipatias, com essas simpatias que a cada encarnação nós trazemos, né? Os espíritos que vão reencarnar trazem de relações anteriores. E sempre que falamos dessas relações de antipatias e simpatias, são relações que foram vividas anteriormente, né? Em encarnações anteriores, que nós trazemos para esse novo encontro como um processo de depuração, como um processo de organizarmos aquelas atitudes que não foram legais, né? Aqueles pensamentos que não foram legais em relação ao outro. E sabemos, né, com o esclarecimento da doutrina, que essa matéria, né, espírito e corpo, né, espírito e corpo são corpos distintos, mas estritamente necessários, né, essa união é estritamente necessária justamente para que possamos atingir, continuar com esse processo da lei de progresso, é a lei que faz com que nós amadurecemos espiritualmente, né, e moralmente também. Então, essas relações de família, nós vamos pensar nesse sentido mais abrangente, com essa valorização da família, que tanta coisa acontece ali dentro, mas que são importantes demais para conduzirmos a nossa vida. Tá? Então, nós vamos ler aqui, e começa que é o item 8, que fala do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Tá? Então, vamos começar a leitura aqui, que fala: os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho. Eles apenas lhe fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Então, quando diz que o corpo origina do corpo, mas o espírito não origina do espírito, porque nós herdamos o corpo, não é, num processo biológico, né? Por favor, me corrijam qualquer coisa e, por favor, me interrompam. Não é esse corpo que nos herdamos, né, dos pais, né? Através da hereditariedade, vamos também ampliando né, tudo aquilo que nós vamos recebendo de nossos pais. Mas quando o corpo
está pronto para uma nova reencarnação, o espírito ele já existia, né? Ele já pré-existia esse processo, né? Como nós vimos no outro, quando estamos para reencarnar, o espírito já está ali pronto, né? Com toda a sua bagagem, para, em união com aquele corpo, prosseguir nessa nova encarnação. Tá? Alguém quer comentar esse pedacinho? Porque eu acho, às vezes fica meio difícil um pouco, né? Quando a gente diz que o espírito não se origina do espírito, né? Porque já existia, ele pré-existe ao corpo. Alguém quer comentar essa parte aí? Fique à vontade. Não? Não podemos seguir? Só um detalhe. Quando ele fala assim, que não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas fornecem o corpo de carne, né? Então, nós podemos ampliar, quando fala essa palavra, eles apenas, né? Nós podemos dar uma amplitude muito grande, porque não apenas fornece o corpo, mas ele fornece um conjunto de sentimentos, um conjunto de esclarecimentos, um conjunto de afeições que vão fazer com que esse ser tenha uma caminhada menos difícil. Vamos continuar, então, aqui nesse parágrafo, né? Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essa aversão serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelo Espírito. Dando uma paradinha, nós realmente já observamos, né, no dia a dia, quantas relações conflituosas existem entre irmãos, existem entre pais e filhos, quantas relações intensas de afeição existem entre amigos, entre, né, essa relação de amizade, que muitas vezes ela é mais forte do que a própria relação de irmão ou até mesmo de pai e filho, né? Então, nós vimos aqui com essa leitura que quando os espíritos se reencontram numa família, eles trazem muitas vezes essas afeições, essas simpatias, mas trazem também as aversões, trazem também as antipatias de vidas anteriores, né? De relações, de encarnações anteriores. E é muito importante, é necessário também a gente entender esse princípio básico dessa existência. Né? Conhecendo esse princípio básico, conhecendo esse processo dessa relação, entendemos melhor como a coisa acontece. Né? Vamos entender também que existe uma lei, que existe uma lei de causa e efeito, que as coisas não acontecem, elas simplesmente não nasceram numa vivência, não nasceram numa encarnação. Não é? Como explicar determinadas atitudes
determinadas aversões mesmo entre pais, entre irmãos, se não tivermos esse esclarecimento básico da nossa existência. Né? Como foi criado isso? Brotou, de repente, eu olho para você e não gosto, trago toda essa antipatia? Não, nós temos que procurar que existe uma causa mais profunda nisso tudo. Né? Que essa causa, se não foi aqui, essa causa vem de existências anteriores, como nós vimos na leitura de quarta-feira, né? Do Livro dos Espíritos. Né? Então, estar num corpo carnal, ele é importante. Ser um corpo carnal, nós não seguimos nesse processo de evolução. Estar num corpo carnal é importante, necessário à nossa depuração. E compreender essa relação, tanto de afeição quanto de aversão, ela é importante para que possamos até trilhar o caminho de uma forma mais compreensiva, até com a pessoa ou outro que nos traz essa antipatia, porque muitas vezes essas antipatias e essas aversões, elas são mútuas, mas muitas vezes é de uma pessoa para outra, e a gente fica naquela de, não sei por que essa pessoa tem isso comigo, não sei por que tem essa aversão a mim, não sei por que não gosta de mim, assim como nós nos perguntamos também, mas por que, sabe, que eu não tenho essa afeição, por exemplo, pelo irmão, a mesma afeição que eu tenho por outro irmão? Né? Por que às vezes eu tenho essa relação com o pai ou com a mãe que não é aquela relação de amor que deveríamos ter? Né? Porque independe, nós agora sabemos por quê. Né? Nós não vamos forçar esse sentimento, ele já está ali. Todos esses sentimentos, eles já vieram conosco de relações anteriores. Então, quando diz que não são os pais, né, que criam o espírito dos filhos, ele apenas lhe traz toda essa ajuda, todo esse conhecimento, toda essa mão dada que vai ajudá-lo na caminhada. Ele diz que são os laços, o parentesco espiritual, o parentesco corporal, eles vão fazer muita diferença nessa nossa relação, no nosso entendimento de como vai ser tudo isso. Sabemos que, com a pluralidade da existência, né, essas simpatias, como já falamos, ela vem de outras encarnações, ela vem de outras relações. E essa aversão, que muitas vezes chega a transformar em ódio, dependendo como vamos lidar com isso, nós vamos ver que realmente, como ele diz aqui, que é uma grande provação. E é uma provação muito grande realmente, principalmente se for, e é o que ele está tratando aqui, entre pai e filho, entre irmãos. É uma provação imensa, principalmente os pais que não conseguem ter uma relação de amor, uma relação transformada em ódio. É uma provação que a pessoa não sai dali sozinha. Né? A pessoa tem que buscar uma ajuda, tem que buscar uma orientação. Se tiver os esclarecimentos da doutrina espírita, vamos dizer assim, menos difícil, porque a doutrina espírita esclarece tudo isso, né? Todas essas relações. Mas se não temos esse conhecimento, esse esclarecimento, como sair dessa relação conflituosa? Temos que buscar compreender, temos que buscar um esclarecimento que seja numa área, né, profissional, na área lá das relações, da psicologia das relações. O que não podemos é continuar com essa vivência, né, de terrível, deixando que as coisas fiquem cada vez mais conflituosas, deixando que se transformem, muitas vezes, em até morte, né, que a coisa chega num ponto tal que pode se transformar, desencadear num processo muito, muito ruim, muito difícil. E com essa relação de ódio, de aversão, que mais uma vez nós compreendemos que não são os laços de sangue que estabelecem essa ligação de amor,
né? São os laços espirituais, são os laços de amor, são os laços de afeição, e que são duradouros e que vão ainda percorrer muitas encarnações. Eu tenho, por exemplo, uma amiga, uma historinha, que ela e a filha têm essa relação de conflito. Desde pequena a menina sempre teve essa aversão à mãe, sempre. Ao pai, não, mas a mãe sim. E ela sofre muito. Por isso que ele diz aqui que é uma provação muito grande. E é uma provação muito grande e muito triste, porque ela fica, meu Deus, eu faço tudo por ela e só recebo, sabe? Recebe ofensas, recebe ataques, recebe tudo que se possa imaginar, até às vezes, assim, diante de situações, na frente das pessoas, tem umas palavras, né, bem agressivas. E ela tenta entender isso realmente, ela fica tentando compreender. Como nós somos bem próximas, né, eu faço essas colocações. Olha, tá, a doutrina espírita faz esse esclarecimento. Né? Se você quiser buscar fora, né, desse caminho que você está, da psicologia, você pode, pelo menos, ler alguma coisa, você pode ir num centro espírita, conversar, nós temos pessoas lá, né, com atendimento, com muita paciência, que podem conversar, sem querer, né, colocar, não, é isso mesmo, é de vida anterior, né? Porque a gente sabe que nossos irmãos de atendimento não fazem isso, eles vão buscando uma forma da pessoa entender o que pode ser e que caminho buscar. Né? É uma forma, mas é uma aprovação difícil, triste, chora muito, e ele diz que é uma aprovação difícil demais, e nós sabemos que é, né? Nós temos lá as nossas relações, nossos filhos, netos, irmãos, e quando somos atingidos assim de uma forma que, vamos dizer assim, que aparentemente não fizemos nada, né, isso nos machuca. Agora, imagine a todo momento viver essa relação constante de agressões, de aversões. Né? É necessário, como estava falando, que as pessoas que estão nesse processo, só repetindo o que eu tinha colocado, busquem ajuda, busquem essa orientação. Porque nós já sabemos, a família só, por ser a família em si, ela já é difícil, né? Já temos pessoas muito difíceis dentro da família. Uns têm uma personalidade mais forte, outra tem uma personalidade diferente, né? E nós sabemos que tudo, o nosso crescimento, ele começa ali, nesse núcleo familiar. Por isso que falamos que é um núcleo que nós temos que valorizar bastante como nosso desenvolvimento e crescimento espiritual e de relações, não é? Então, ela já é difícil por conta disso. Isso sem ter nada de antipatia, de aversão, né? Só o fato de estarmos ali com personalidades diferentes já tem um conflito, né? Que nós vamos saber lidar com isso. Eu digo mesmo porque nós, né, aqui em casa, nós somos 5 irmãos, né? E 5, cada um mesmo, com personalidade diferente. Tem 3, então, que são danados, assim, sabe, que defendem mesmo um ponto de vista, que estão certos e tal. E quando nós estamos ali, conversa sobre qualquer coisa, muitas vezes o negócio cresce, a discussão aumenta, o pau quebra mesmo, que não tem jeito, que cada um quer se colocar, quer defender, né? E muitas vezes gera essa confusão, né? As pessoas acabam ficando magoadas, as pessoas, uns saem chorando, outros saem danada vida, e fica todo mundo triste, porque essa nossa relação não é para isso. E como temos esse laço espiritual, graças a Deus, que não é só de sangue, então isso faz com que a gente se procure. No outro dia a gente vai lá, a gente pede desculpa, né? Não foi por aí, coisa e tal. Então, mesmo alguém magoado, mas passa por cima disso, porque sabe que o mais importante é essa união e que temos que seguir. Mas existem pessoas que, por exemplo, dentro da mesma família, que cortam a relação, né? Tem pais, filhos que não se falam, ou não se falam mais. Tem irmãos que ficam anos, né? Sem se falar, e até que acontece alguma coisa que sente
aquela vontade, né? Aquele amor que não morreu, né? E que quer estar junto. Então, como nós falamos na quarta-feira, às vezes, deixando isso se prolongar, a gente perde um tempo precioso de momentos bons, de amizades boas, de estreitar mais esse laço, que não é só de sangue, é um laço também espiritual. Alguém quer colocar alguma coisa, mas estão quietos. Vamos seguir, então? O que é, Valquíria? Você está muito calada, Valquíria. Não estou te entendendo, Está não. muito bacana o que você está falando, eu estou adorando. Por isso que eu estou calada, estou curtindo, absorvendo bastante. Está ótimo. Tá muito Todo bom, mundo muito Ivone. calado. É isso. Aí a gente fica assim, Helder, absorvendo. estava quietinho. Adoro absorver. Está sendo muito bem conduzido, Ivone. Fica tranquilo. Muito bom. Então, vamos seguindo aqui na leitura. Né, que diz: existem, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra, por meio de inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, que termina com o corpo. Muitas vezes, essa união se desfaz moralmente, já na existência atual. Foi isso que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, as famílias, como ele diz, que se unem por esses lados espirituais, são aquelas que conseguem, através das várias encarnações, né, a custo dessas confusões todas que eu falei, conseguem manter esse lado. Eles conseguem fazer com que esse parentesco espiritual ele não se perca, ele não se rompa, né? E levam ainda para outras encarnações um membro da família fortalecendo o outro. E também fortalecendo, né, aquele outro membro, vamos dizer assim, que a gente acha que não está tão inserido ali quanto o outro. Um fortalece o outro e fortalece aquele que, vamos dizer assim, aquele é mais complicado. Sempre diz que na família sempre um complicado, né? Então, esse complicado, ele não foi ali, não está ali nessa família, na nossa família, só para complicar, né? Ele está ali justamente para receber toda essa afeição, todo esse carinho, todo esse fortalecimento que vai precisar para que consiga modificar, né, os seus hábitos, que porventura, né, não são legais, por isso mesmo a gente diz que é complicado, que possa receber essa transformação, né, através desse fortalecimento da família, através de sentimentos, através de atitudes. Nossa, vamos conseguindo transformar também umas atitudes que não seriam positivas, vamos dizer assim. Pois nós estamos em um processo de crescimento, estamos todos num processo de burilamento, todos num processo de crescimento intelectual, moral, afetivo. Não é? Então, não podemos achar que aquele ali não se enquadra, né? Só vive fazendo bobagem, sai, sei lá que hora volta, faz sofrer a mãe, faz sofrer o pai. Por mais que a gente fale, não está nem aí, não é? Mas temos que insistir. É com ele que nós temos que insistir, mostrando esse laço de união, esse laço de afeição que unem os outros membros da família. Então, vamos puxar esse também para cá, para que a gente consiga inserir nessa relação entre os outros que está legal. Né? Quantas vezes a gente não fala
Às vezes uma criança danada, aí cresce e continua sendo danado, um adolescente danado, que a gente fala, meu Deus, essa praga, a gente usa até a palavra praga, mas que praga é essa que mandaram para mim? E depois nós olhamos e falamos assim, meu Deus, nunca imaginei que esse rapaz pudesse se transformar na pessoa que se transformou. Não é? Nunca pensei que fosse ser, né, um bom marido, um bom pai, um bom profissional, não é? Pelo conhecimento da vivência ali, enquanto criança, adolescente, né? Era uma coisa que fala assim, gente, eu achava que ele ia dar para tudo de ruim. E, no entanto, há essa transformação. Não é? Essa transformação que aconteceu por quê? Porque também teve esse fortalecimento desse laço espiritual. Não é? Poderia até ser só um laço sanguíneo, só um laço de sangue, que não tenha tanta força do laço espiritual. Mas o laço espiritual, muitas vezes, ele foi tão forte que conseguiu, sabe, dar uma modificada nesse laço de sangue, fazendo com que também fosse chegando mais perto e inserindo nessa outra relação de afeição. Tá? Vamos? Vamos. Então, continuando. Ivone, Oi, vou dar uma contribuiçãozinha aí, né? aleluia. Às vezes, assim, o nosso tempo, né? O tempo que a gente tem, né? Cada um tem uma maturidade, né? Tanto humana como espiritual também, né? E às vezes a gente quer que as pessoas tenham o mesmo tempo da gente, né? Os nossos filhos, né? E às vezes a semente que a gente coloca, né? Que é nosso dever como pai, como mãe, às vezes ela demora um pouco para germinar, né? Para poder crescer, para poder, né? Então a gente tem que ter essa compreensão que o nosso tempo é diferente do tempo deles, né? E às vezes a gente quer que eles vejam o mundo, né, com os nossos olhos, com as nossas experiências, e isso gera conflito, né? Então, e às vezes a gente recebe, né, como esse exemplo que você colocou aí, essas ingratidões, né? Alguma coisa, mas a gente não sabe o que a gente fez também para eles no passado, né? O que causou isso, né? Então a causa, na maioria das vezes, não é a causa dessa existência atual. Nessa existência atual a gente está bonzinho, a gente está, né, dentro do espiritismo, né? Já tem uma consciência um pouco melhor, mas no passado a gente aprontou muita coisa ruim, a gente magoou muita gente, né? E agora essas pessoas estão vindo junto de nós para poder a gente se reconciliar, a gente se perdoar, né? Como irmão, como um pai, como uma mãe, como, né, uma pessoa próxima da gente, entendeu? Então, a gente que tem essa compreensão, tem esse conhecimento, a gente tem que proceder realmente de outra maneira, né? E até como você falou também, as pessoas próximas, né, que não têm esse conhecimento, a gente, de uma forma, né, sutil, se tiver abertura, né, levar isso também para essas pessoas, né? E se a pessoa der abertura, né? Se a pessoa estiver aberta a algum tipo de aconselhamento, de ajuda, né? Que tem que partir da pessoa também. E é fantástico, né? Eu acho que é extremamente consolador esse conhecimento espírita, essa passagem, explica muita coisa. Eu acho que se as pessoas tivessem realmente essa consciência, esse conhecimento, né? Muitos conflitos, né? Eu acho que a compreensão ia aumentar de forma exponencial, né? Mas esse tempo há de chegar, se Deus quiser. E esse E às tempo, vezes também esses fala, espíritos estão dando fala. oportunidade da gente melhorar, né? Porque a gente sempre coloca que estão fazendo alguma coisa com a gente. Mas, às vezes, esses espíritos que estão na nossa família, às vezes, sob a nossa tutela, principalmente, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente tem mais, assim, autoridade dentro de casa em relação aos filhos. A gente tem mais poder da fala, né? Poder de resoluções. Mas aqueles espíritos também. Acho que o Desavalqueira caiu.
Eu estava pensando que era a minha internet aqui, mas que é a dela, né? Aqueles espíritos estão nos dando oportunidade de a gente despertar do nosso erro, que às vezes demora, mas a gente fala, poxa, eu não devia ter feito isso com fulano. Às vezes o fulano já está longe, né? Já constituiu família, já está em outra cidade, mas você desperta, de repente, assim, pela saudade, né? Pela falta que a pessoa te faz, você desperta. Poxa, eu não devia ter feito dessa maneira. Então, a gente tem esse tempo necessário para que a gente possa ainda se reconciliar com esse espírito, que às vezes também cansou de nos dar oportunidade e se afastou, ou deixou de pedir socorro, né? E saiu, porque quem estava na necessidade realmente, às vezes, éramos nós. Então, a gente precisa, nós que estamos na doutrina, estamos mais um pouquinho à frente, pouquinho, mas estamos, né? Do que quem não está em nada, quem está vivendo nessa ignorância ainda. Então, cabe a nós esse questionamento, né? Será por que eu vivo desse conflito com fulano, né? Com esse membro da minha família, com esse filho, com esse irmão, com esse parente? O que eu fiz? Eu não sei, mas alguma coisa eu fiz. Então, vou procurar reconciliar. Não é deixar escapar a oportunidade. São oportunidades que a gente recebe para esses acertos, né? Nessa vida, principalmente agora que estamos conscientes disso, temos a obrigação nós que conhecemos, temos a obrigação de procurar esses espíritos, nossa família, para uma reconciliação, e não desistir, por muito que leve anos e mais anos, eu sei por experiência própria, você pode levar anos e mais anos tentando reconciliar com uma pessoa da família, tentando entender situações, demora, mas um dia você consegue. E quando você consegue, é como se você estivesse abraçando aquele espírito que você reencontrou. É como se fosse um renascimento, um reencontro. Parece que aquela pessoa que vivia com a gente, antes, não era aquele espírito, não era aquela pessoa. Parecia um estranho, parecia outra pessoa, com sentimentos diferentes. Quando a gente encontra essa alma, né, ainda nessa encarnação, a reconciliação não tem tamanho a felicidade, porque aí você parece que está começando a viver daquele dia em diante. Parece que todo o tempo anterior foi passado, não foi perdido, mas foi uma coisa muito desagradável, muito desconfortável. E daí em diante, quando você consegue essa reconciliação, parece que você despertou para um novo mundo, parece que você viu um sol diferente, alguma coisa mudou em você. Então, a cada mudança dessas, a cada encontro que nós temos com esses parentes que não estão muito combinando com a gente, não é da nossa parentela espiritual, essa antipatia que a gente sente, ou ele sente por nós, a cada uma dessas descobertas e a cada uma dessas soluções, é como se um dia de vida você ganhasse. E aí parece que você começa dali em diante e você vê tudo diferente, você vê a casa diferente, você vê os outros irmãos, os outros parentes, os outros pai, mãe, a família que frequentava a casa. Parece que é tudo diferente, parece que um bando de espírito que despertou para uma situação de constrangimento vivida naquela casa. Às vezes até uma interferência de um irmão mesmo do mundo espiritual, né? Que não é que se diz, prejudica ou dificulta o nosso relacionamento, e já envolvido com essas situações, e ainda a dificuldade dos irmãos desencarnados, que também estão dificultando mais ainda o relacionamento, por razões assim, com a gente, né? Problemas com a gente, aquele irmão desencarnado, ele tem contas com a gente, então usa aquele parente para que a gente sofra, para que a gente faça esse questionamento, por que isso, por que aquilo? Eles estão nos envolvendo, né? E a gente, mesmo sendo espírita, a gente custa muito a despertar para essas coisas. Às vezes você leva quase que uma encarnação inteira e não desperta. Quando você consegue, é bom demais, rapaz. Muito bom. A gente parece que vive e renasce. Pelo menos você tem 76 anos, parece que você volta assim uns 40, uns 50 e poucos, tá vendo? No nosso estado interior. É bom demais. É bom demais, é um abraço toda hora, tão gostoso, como se estivesse encontrando mesmo. Como não é? Você está encontrando aquele espírito, aí que você está encontrando. Aí tudo muda para melhor, com certeza. Mas temos que aproveitar essa encarnação, né, Ivone? Desculpa aí, Ivone. Nada, imagina. E isso que você falou, tem duas coisas. Quando o Alexandre fala do tempo,
né? Nós vamos ver que, às vezes, esse tempo são tempos assim que leva, né? Isso. Boas Muito tempo. encarnações até a É. gente conseguir não deixar essa coisa endurecer. É. Demora, realmente. É um tempo que, às vezes, é um tempo bem longo, né? E isso que você falou me entristece muito, muito mesmo, quando isso tudo que eu estou falando, né? Com esse conhecimento, com essa compreensão que a gente tem que ter, né? E me entristece muito quando acontece alguma coisa e eu vejo que eu não consegui Não teve tempo, superar, eu não consegui compreender. Isso me entristece muito. Só que, já sabendo disso, eu vou procurar, sabe, reverter. Com Assim, você não certeza. tem que ficar triste, porque você tem um conhecimento, você está falando isso, então você procura ir atrás disso, procura, Claro, né? Porque não adianta a gente ficar lendo aqui, falar e fazer a mesma coisa e deixar quieto. E saber que errou, vamos dizer assim. Né? Então, a gente procura... Mesmo que você não saiba onde errou, você sabe que você, em algum ponto, você errou, né? Alguma hora você desagradou aquele espírito, para ele te odiar, para ele viver tão assim, né? Afastado de você, frio, com você, sem razões. Então, não é sem razão. Nada existe por acaso, né? Nada existe sem razão. Então, se nós não sabemos ainda a razão, vamos conviver melhor, mesmo sem saber por quê, que já temos a compreensão, né? Aquele, quando ele despertar também, ele vai compreender, um dia vai compreender. Né? Mas é muito bom reconciliar. Reconciliar é muito bom, gente. E como disse Jesus, né? Reconcilie com o seu inimigo enquanto você está a caminho, né? Exatamente. Então, podemos deixar para depois. Vamos aproveitar agora que estamos a caminho, né? Estamos juntos, porque depois da necessidade. Vamos reconciliando. Então, vamos ler o último parágrafo, que diz assim: a hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando ele diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele, sob o pretexto de que ele estava louco. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabendo o que eles pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir a seus discípulos o ensinamento sob o ponto de vista da família espiritual, ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia dos irmãos de Jesus estivesse também sua mãe, ele utiliza a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. É claro que nós não vamos entender essa passagem, né, como realmente um descaso, né, uma indiferença de Jesus com os seus familiares, mas veio só reforçar que realmente são os laços espirituais que ligam as pessoas, né? Os laços só de corpo, eles são frágeis, né? Eles podem se perder, eles podem se soltar. Mas os laços espirituais, eles seguem, eles prosseguem. Então, ele explica justamente que o que une a família é o laço espiritual, não é o laço de sangue, não é? Então, nós entendemos que tem aquela chamada, mesmo quando você sente que tem um laço ali, né, que é o laço espiritual. Tá? Eu tenho mais uma passagem aqui, que eu tirei aqui do livro, e deixe-me ver quem foi que falou, é Leda de Almeida Rezende. Eu tirei até de um estudo do Centro Espírita Batuíra, que eu nem vi direito onde fica, onde é, mas ela diz assim: a meta do homem encarnado
é envidar esforços para que sua família corporal, pela reunião de afetos e desafetos em reencontro, seja ou se torne participante de sua família espiritual, né? O que nós falamos, né? Não é um laço, é uma família corporal, mas temos que envidar todos os nossos esforços para transformar essa família, né, vamos dizer assim, simplesmente corporal, em uma família realmente espiritual, né, em um parentesco espiritual. No esforço de um relacionamento de respeito e compreensão às diferenças, transformando os laços consanguíneos em laços de afeto, em laços espirituais. Então, muitas vezes, só nesse esforço de respeitar a diferença, nesse esforço de compreender, né, talvez nós possamos conseguir fazer essa transformação num laço que antes seria só corporal, fortalecer um pouco mais para que ele se transforme em laço espiritual. Queridos, era isso que eu tinha para trazer. Né? Quem quiser mais comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Foi o que eu trouxe para nós, para todos nós. Obrigada. Muito bom. O Centro Espírita Batuíra fica em São Paulo. Ah, é São Paulo. Obrigado, Ivone. Imagina. São Paulo, né? É interessante mesmo essa colocação, é isso mesmo. Né? Nós, ao invés de rejeitarmos, nós temos que envidar esforços para que possamos fazer alguma transformação. Transformando alguém, nós estamos transformando a nós mesmos, né? Com certeza. É isso. Certeza. Obrigada, Ivone. Muito bom, Ivone. Obrigada, Ivone. Obrigada. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Agora é essa, hein? É sempre bom ouvir os comentários aí de Eduardo, né, de Elson, de Helder. Fica à vontade aí, pessoal. A gente ainda tem um tempinho ainda. Temos um tempinho ainda. O Elcio vai falar. Luiz. Gente, é bem essa questão, assim, fechando esse capítulo mesmo, né? Porque a gente tem até no contexto cultural que a gente vive, a questão do laço sanguíneo, ela é bem valorizada, sabe? É sangue do meu sangue, né? A gente, quando vai... a pessoa quer ter um filho que seja a cara do meu pai, ou a cara do irmão. A gente valoriza muito, culturalmente falando, os aspectos consanguíneos. Eles são claramente parte, né, da vivência humana, mas aí que fica claro aqui que eles não respondem tudo, né? E que o importante mesmo, que realmente vai fazer a essência do relacionamento e do amadurecimento espiritual é justamente o espírito. Uma vez eu ouvi a pessoa está muito querida, eu quero que meus filhos tenham filhos, só tem um que tem filhos, outros dois não querem ter, aí como é que a gente vai reencarnar depois? E não é assim, porque assim, a configuração física desse contexto é essa. Depois que a gente desencarna, a gente vai reencarnar em outro ramo de outras famílias físicas, às vezes os mesmos espíritos, mas em outras famílias físicas, e obviamente a inteligência divina é muito grande, então vai dar um jeito de recolocar aqueles espíritos que precisam realmente reencarnar juntos novamente na mesma família de alguma forma. Mas a importância realmente de aprender a lidar, a olhar a família como algo maior. É claro que é importante aqueles que estão no nosso núcleo familiar por laços consanguíneos ou por adoção, não estão ali à toa, não estão aqui à toa. É mais importante entender que não estão aqui à toa no sentido espiritual, não exclusivamente no sentido material, porque a matéria, né, como foi bem colocado aqui pela Ivone, é finita. Acaba, chega uma hora que o corpo vai, mas o corpo se transforma, né? Ele não acaba, ele se transforma de acordo com as leis da natureza terrena, mas o espírito, de acordo com a lei da natureza extraterrena, a natureza maior, ele continua. Esse capítulo muito interessante, assim,
para bastante reflexão mesmo. Muito. Valeu, Helder. Mais alguém quer acrescentar, contribuir? Se não tiver, eu vou pedir para o irmão Elcio aí fazer a oração de encerramento. Pode ser, Elcio? Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento e aproveitar esses momentos para refletir sobre tudo que nós aprendemos, né? Mestre amado Jesus, nós queremos pedir por todos da nossa família, a nossa grande família humana que caminha nessa grande nave espacial que é o planeta Terra, que nos leva pelo espaço adiante e que muitas vezes nós esquecemos de que somos da mesma espécie, somos irmãos tanto de carne e, principalmente, somos irmãos de espíritos, porque o espírito não tem planeta, não tem país, não tem cidade. O espírito voa e vai para onde o seu coração assim o manda. E nós vamos, geralmente, junto para aqueles que nós mais amamos, que é a nossa família verdadeira, a nossa família espiritual, aquela que nós estaremos sempre juntos e unidos. Por isso, hoje pedimos para nós encarnados e desencarnados, porque também não existe diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós somos uma grande família de habitantes desse planeta maravilhoso, ao qual nós estamos utilizando para resgatar os nossos erros. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito bom. Muito bom a reflexão dessa noite. Uhum. Muito Boa bom. noite. Boa Um noite. abraço para todos. Gente, Boa Muita noite. paz. Boa noite a todos. Boa noite, até quarta-feira. Da Lúcia. Regina, Luiz. Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, hein? Mila, boa noite, Boa noite. Valquíria, boa noite, Alexandre, boa noite, Isabelete, boa noite. Zapatinha, e Eldo, e Elson, e todo mundo. Boa noite a todos. Beijo, 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 beijo. Boa Vontade noite, de pessoal. Boa noite. Abraçar, ó. É, com Saudade. certeza a nossa família é espiritual, né? A família Divinete. É verdade, é. Essa foi. Olha, essa tem já uma foi divinetezinha preparada. ali, ó. Pode ter A Giovana certeza. tá linda, gente. A Tchau, meninas. Meninas e meninos. Carinha Tchau. cresce rápido. Oi, Giovana. Menina. Sandinha, boa noite, Giovana. Sandinha. Vê. Ah, Caixinho Patinho. Dourado, boa noite. Caixinho Dourado. Oh, Caixinho Dourado, boa noite. Tchau, boa noite. olha que cena linda. Boa noite. Saudade. Boa noite, lindona. Saudade da minha família Divino. Oi, coisinha rica. Oi, que caixinha. Vou matar, hein? Tchau, pessoal. Até mais. Né? Tchau. Vai, gente. Poder Regina, boa encontrar. noite, querido. Pessoal, Boa noite, Dona Maria. Fiquemos na paz do Senhor. Gratidão pelo estudo. Dona Emília, Valquíria, Aparecida. Boa noite, gente. Boa noite, Valéria. Parabéns, obrigado por Até tudo. quarta-feira. Obrigada. Tá. Bons sonhos, anjos lindíssimos com vocês. Obrigada, minha filha. Muito obrigada. Que Vamos assim sonhar. seja. Vamos sonhar. Poder Vai ser para acalmar os ânimos. Sonhar acordada, já estou cansada. Agora, Não, porque sonhar dormindo, porque sonhar não tem tempo isso é coisa boa. É. de acordada, não. Sonhar acordada, já estou Tchau, enjoada. meninas lindas. Boa Noite, noite. menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.